Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, bom estarmos na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo de número 54 a 60. Livro de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54 a 60. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado aos nossos pastores por nos dar a liberdade nesta noite de ministrar a palavra. Também já foi falado aqui, mas incentivar os irmãos, nesse trabalho de casais é de suma importância nós investir na família, investir nos nossos lares. E ainda quando temos oportunidade de palestrantes tão abençoados, o pastor Moisés Leopoldino, muito usado na mão de Deus, com a palavra poderosa, e vai ser de muita riqueza espiritual para a família, com certeza. Então você não deve perder. Faz a sua inscrição, porque são oportunidades que a gente tem de aprender, de crescer, de desenvolver, estruturar cada dia mais a nossa família. Todos acharam, meus irmãos? Atos capítulo de número 7, versículo 54, nos diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram-se unânime contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Podeis sentar, meus irmãos. Eu estava pensando já há alguns dias nesse texto, nesta palavra, e hoje à tarde cheguei lá da reunião, estava no gabinete estudando, pensando nesse texto, quando o pastor Valdir me ligou para trazer a palavra. Não pensava em ministrar, mas já estava estudando essa passagem. E eu quero falar sobre usar esse texto para aplicar para a nossa vida. O tema da minha reflexão é suportando as pedradas da vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado: como você tem reagido com as pedradas? Como você tem lidado com as pedradas? É interessante a gente pensarmos um pouquinho a respeito desse texto. Estevão é o primeiro mártir da igreja, e ele morreu apedrejado. Interessante eu estava pensando nesse ato de apedrejamento, E a palavra, o dicionário define apedrejar como supliciar as pedradas, atirar pedra em alguém a fim de feri-lo ou matá-lo. Isso é apedrejamento. Mas no sentido figurado da palavra, no sentido literal, é atirar pedra em alguém a fim de feri-lo, machucá-lo, ou supliciar as pedradas, ou no sentido de torturar alguém através de pedras, de pedradas, Agora, o sentido figurado da palavra apedrejar é o que a gente usa muito.
O sentido figurado da palavra apedrejar significa ofender, injuriar, insultar, desconsiderar alguém, desprezar alguém, fazer alguém sofrer mediante algumas ações nossas, palavras, atitudes, gestos. E eu estava pensando que muitas vezes nós, cristãos, a gente usa muitas vezes essa expressão: eu estou sendo apedrejado, eu estou sendo ferido, alguém me apedrejou, alguém usou, falou mal de mim. A gente usa a expressão apedrejar. E eu estava olhando o texto aqui, e algumas lições me veio ao coração para transmitir para mim e para você nesta noite. Ainda que no sentido de Estevão, o apedrejamento foi literal, no sentido físico, ele morreu através das pedradas. Muitas vezes tem pessoas na igreja que estão morrendo, já morreram, ou se não estão feridos, estão muito feridos por causa do apedrejamento figurado, no sentido de palavras, atitudes, gestos, insulta, injúrias e assim por diante. Interessante é que você vai ver que Davi, os seus companheiros falaram em apedrejá-lo. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, quando eles perdem as mulheres, foram roubadas, diz que os seus próprios soldados falavam em apedrejá-lo. A Bíblia vai dizer que que Paulo, no capítulo 13, 14 ali, foi apedrejado também. E é interessante um detalhezinho aqui, interessante é que quando apedrejaram Estevão, capítulo 8, versículo 1, diz que Paulo consentiu. A gente precisa cuidar, porque quem consente no apedrejamento do outro pode ser o próximo a ser apedrejado. Paulo consentiu que apedrejasse Estevão, e lá no futuro, ele mesmo enfrentou as pedradas dos algozes, daqueles que apedrejaram, da mesma grupo que apedrejou Estevão, então agora estão lá os inimigos apedrejando. Cuidado, você consente ficar apedrejando alguém, ou alguém apedrejando, e você dá incentivo, e você apoia, cuidado que daqui a pouco, como diziam os antigos, chumbo pode virar pela cortiça, e é você o próximo de ser o apedrejado enfrentando. Agora, interessante é que Estevão, ele vai ser apedrejado. Estevão vai ser apedrejado, por quê? Por que Estevão foi apedrejado? Estevão foi apedrejado por pregar a palavra com graça, poder e ousadia. Capítulo 6, versículo de número 8 e o versículo de número 10, diz que Estevão era o primeiro diácono, um dos primeiros diáconos. Quando foi levantado os diáconos, Estevão aparece o primeiro da lista. E ele aparece, e ele mesmo sendo diácono, porque a função de diácono naquele momento era servir a mesa, era cuidar a parte administrativa. Se a gente tivesse tempo aqui para observar, havia 2 cargos funcionais na igreja primitiva. Havia dons ministeriais, mas havia 2 cargos funcionais apenas: os diáconos e os presbíteros. São cargos funcionais, não é dom, é cargos funcionais. Os diáconos cuidariam da parte administrativa da igreja, e os presbíteros cuidariam da parte espiritual da igreja. Os presbíteros administrariam a parte espiritual da igreja, e os diáconos administrariam a parte espiritual, a parte física da igreja, a parte administrativa da igreja. Os diáconos foram escolhidos para cuidar da mesa. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Estevão, mesmo tendo uma função, mesmo tendo um cargo funcional de administração, ele não se deteve a só o seu cargo administrativo. Ele, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia, pregava cheio de graça, pregava cheio de poder e prodígios. Isso já tem uma lição para mim e para você. Não importa o cargo que a gente exerça, seja porteiro, diácono, seja cuidador, zelador do banheiro, mas Deus pode nos usar acima da função que a gente tem. Agora, interessante é
que no capítulo de número 6, versículo de número 8, versículo 10, vai dizer que Estevão era um homem cheio de poder, cheio de ousadia, pregava com graça, pregava com unção, pregava com autoridade. E o versículo de número 9, do capítulo 6, o 8 e o 10 mostra as qualidades de Estevão, mas o versículo de número 9 vai mostrar que Estevão, está ali na tela, está ali, ó, e levanta, bota o 8 para mim, já que está ali, por favor, coloca o 8 para mim, diz assim, ó, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos, dos quais eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Mas sabe o que eu acho interessante? Estevão está fazendo a obra de Deus. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, está fazendo a obra de Deus, e quando ele se levanta para fazer a obra de Deus, ele suscita automaticamente os inimigos da cruz de Cristo. Talvez eu e você, muitas vezes a gente acha que por estar fazendo a obra de Deus, todo mundo vai bater palma, todo mundo vai nos elogiar, todo mundo vai dizer, continua, vai para frente, Deus vai te usar, Deus vai operar. Mas na realidade não é bem assim. Na realidade é que quando a gente se levanta para fazer alguma coisa a mais no reino de Deus, vamos suscitar os inimigos da cruz. É automático isso. Você levanta para fazer a obra, os inimigos da cruz já estão ali com as pedras na mão, esperando a oportunidade de começar a se opor, de começar a lhe ofender, de começar a lhe machucar, de começar a lhe ferir. Mas eu tenho uma palavra de Deus nesta hora: ainda que se levante para te ferir, o teu Deus não te abandona. O nosso Deus está conosco e nos dá graça para vencer. Aleluia! Interessante é que o nome Estevão, bem no sentido mais simples da interpretação, o nome Estevão significa coroa, e faz jus à vida de Estevão, porque Estevão é o primeiro mártir que vai ao céu receber a coroa dos mártires. É o primeiro crente que vai ao céu para receber a coroa dos mártires. O nome dele significa, no sentido mais simples, coroa, e ele foi levado para receber a coroa. Ele entra como um primeiro mártir da história da igreja. Agora, os inimigos se levantam, criam uma circunstância para apedrejar Estevão, e eu estava pensando, Estevão, morrendo apedrejado, não abriu mão da sua fé. Estevão, morrendo apedrejado, não recuou nem 1 milímetro das suas convicções. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não recua. E é interessante também a gente observar que apedrejamento é um dos meios de execução mais antiga e bárbara da história. Se você estudar, o apedrejamento é um dos meios, não é o primeiro, mas é um dos meios de execução mais antigo da humanidade, e também o mais bárbaro, o mais cruel, o mais terrível. Porque, por exemplo, vamos pensar no fuzilamento. É terrível, mas você é colocado diante de uma parede, o camarada vem com um fuzil, uma metralhadora, um tiro só, já vai tudo. O camarada dá uma anestesia, um veneno, né, coloca, injeta na veia, à medida que o veneno vai, você vai embora. Agora, o apedrejamento não. Por quê? Porque o apedrejamento, por que ele é tão bárbaro? Porque o apedrejamento é um processo longo e doloroso para retirar a vida do réu.
Não é fácil matar de primeiro, de imediato, com a pedrada. Por mais que doa, né, o camarada acerta na cabeça, no braço, na orelha, na perna, no braço, vai machucando, vai ferindo, mas precisa de muitas pedradas para levar um indivíduo à morte. Então é um processo difícil, doloroso, complicado, longo. É um processo de sofrimento longo. Eu quero aplicar isso no sentido figurado para a nossa vida. Tem gente que está há longo tempo sofrendo com as pedradas, e aí alguém pensa que já matou. Não matou ainda, tem vida aí, e o Senhor tem uma palavra de Deus no teu coração para te restabelecer nesta noite. Agora, eu estava pensando, Estevão morrendo nos ensina algumas lições para nós resistir às pedradas da vida. Estevão, no processo de apedrejamento, vai nos ensinar como suportar, como resistir às pedradas da vida. Quer ver? Estevão vai nos ensinar pelo menos 5 lições. Estevão vai nos ensinar que para suportarmos as pedradas da vida, nós precisamos pelo menos de 5 coisas. A primeira coisa que Estevão vai nos ensinar é que para a gente resistir e suportar as pedradas da vida, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Versículo que nós começamos a ler, versículo de número 55 diz assim, ó, e ele estando cheio do Espírito Santo. A única maneira, ou a primeira coisa que a gente precisa estar, é cheio do Espírito Santo. Porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não resiste às pedradas. A gente não consegue suportar as dores da injúria, da calúnia, da falsidade, das pedradas, das coisas que vêm ao nosso lado, se o Espírito Santo não estiver plenamente na nossa vida. É por isso que tem muita gente fracassada, é por isso que tem muita gente escondida, é por isso que tem muita gente no calabouço, é por isso que tem muita gente na caverna, é por isso que tem muita gente, sabe por quê? Porque não conseguiu suportar as pedradas da vida. Por quê? Porque a sua vida não estava cheia do Espírito Santo plenamente. Interessante é que se eu pudesse definir, se você me perguntasse, pastor Adriano, como que o senhor define Estevão? Uma palavra para definir Estevão. E a palavra que eu definiria Estevão era cheio. Se você olhar a vida de Estevão, você definiria a palavra cheio para a vida de Estevão. Sabe por quê? Você lê, coloca para mim, 6:3. Atos 6:3, olha lá. 6:3, por gentileza. Atos 6:3. Escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então tem 2 características aqui: cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Agora coloca o versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Agora coloca para mim o versículo de número 8. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Quer ver mais um versículo? Coloca ainda para mim. Versículo 3 já coloquei, versículo 8 ali diz cheio de fé. Tem uma versão que diz cheio de graça. Aleluia. Então observe, Estevão era cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de sabedoria, Estevão era cheio de fé, Estevão era cheio de graça, Estevão era cheio de poder.
Observe que não havia espaço para mais outra coisa na vida de Estevão. Estevão, a palavra plenos, quer dizer completo. Estevão era um homem cheio, e a palavra cheio no grego ali é plenos, e plenos ali tem um sentido de completo. Ou seja, na vida de Estevão não havia lugar para mais nada a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você temos uma vida plena na presença de Deus, quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo, ainda que a gente sinta a dor das pedradas, mas ela não nos tira da presença do Pai. Pastor, o que eu preciso fazer para suportar as pedradas? Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, o que eu preciso fazer para resistir às pedradas da vida? Estar com a sua vida cheia. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não resistimos às pedradas. Sabe por quê? Porque se dermos lugar ao velho homem, se dermos lugar ao velho homem, a primeira pedrada que nos der, a gente já junta e joga de volta com mais força. É pedra para lá e pedra para cá. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente faz o que Estevão fez. Sabe o que Estevão fez? Recebeu as pedradas calado. Você não vê Estevão revidando, você não vê Estevão murmurando, você não vê Estevão praguejando, você vê Estevão sim no meio das pedras, depois nós vamos falar nisso, mas você vê Estevão orando, você vê Estevão clamando, você vê Estevão intercedendo, mas jamais pedindo para excomungando, espraguejando, falando mal. Sabe por quê? Porque Estevão não tinha lugar para a carne, Estevão não dava lugar para o olho homem, Estevão era um homem cheio. Orei, andarai, gamandarai. Oremai, agamarrasuedere, mandarai. Nós precisamos observar e termos isso em nossa vida. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheio, mas plenamente cheio. Nós não podemos ser pela metade, como disse Ezequiel, um bolo virado pelo meio, meio assado, a metade cru e a metade assado. Não, a vida cristã não é um bolo assado pela metade. A metade é crente, bem cozidinho, e a outra metade é cru, é carnal. Não, o cristão, ele precisa ser uma vida cheia. Coloca para mim Efésios capítulo 5, versículo 18 ali, por gentileza. Efésios 5 e 18. Eu estava pensando essa tarde, olha que coisa interessante. Efésios 5 e 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Duas ordens tem nesse texto. Esse texto tem dois imperativos. Um é negativo e o outro é positivo. O negativo é não se embriagar com vinho, é não se encher de vinho. E o positivo é se encher do Espírito. Então, você precisa, na sua vida, fazer essas duas coisas. Obedecer as duas ordens desse texto. A primeira é não se deixar embriagar ali pelo vinho, que há contenda. E ali representa a embriaguez do vinho, ali representa dar lugar à sua carne, o seu velho homem, a velha natureza. Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Agora tem uma segunda ordem que é positiva. Ele diz: se você não pode se embriagar com vinho da contenda, se você não pode dar lugar à sua carne, mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Ele diz: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Sabe que eu não tenho tempo para ler muito ali, mas só essa palavra enchei-vos, esse verbo encher aqui, tem muitas lições. Uma delas é que esse verbo está conjugado na segunda pessoa, que é para todos, é no plural. Outra questão é que esse verbo está conjugado no presente imperativo.
dizendo, expressando continuidade, e dizendo que é para que a gente precisa se manter cheio plenamente, a gente precisa cuidar com a nossa vida, a gente não pode andar com tanque vazio, a gente não pode deixar com que o nosso nível espiritual baixe. Por quê? Porque se a gente se esvaziar do Espírito Santo, a gente dá lugar ao velho homem, e se a gente der lugar ao velho homem, a gente não resiste às lutas da vida cristã, a gente não suporta as pedradas da vida. Mas se a gente tiver a graça, se a gente tiver a presença do Espírito Santo, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente não dá lugar para outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus nos dá graça. Recebe graça do céu aqui nesta noite. E sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia, vai se completando na própria Bíblia. É que Jesus, quando foi assunto ao céu, antes de ser assunto ao céu, Jesus disse: meus filhos, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder que há de vir sobre vós. Recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus disse para os seus discípulos e para nós: mas vocês vão receber poder. Poder para quê, pastor Adriano? Para ser testemunha. Pastor Adriano, o que é ser testemunha? A palavra testemunha ali no grego é martúrios. Martúrios quer dizer martíria. Martíria quer dizer Marte. Marte quer dizer aqueles que morrem por uma causa, e a causa que a gente morre é a causa do nosso mestre. Não tem pedrada que vai tirar um crente cheio do Espírito Santo da presença de Deus. Não tem pedrada que vai afastar um crente cheio do poder de Deus na vida dele. Ele vai passando, ele vai enfrentando, sente dor, sente luta, sente tristeza, porque ele é homem. Não estou dizendo que crente cheio do Espírito Santo não sente dor. Não estou dizendo que crente cheio do Espírito Santo não chora, não fica triste, não se decepciona. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que um crente cheio do Espírito Santo consegue suportar as dores das pedradas. Estou dizendo que um crente cheio do Espírito Santo consegue resistir. Ai, amandorabahashai, gandarabahashai, uremandorabagachandagavai, nós só estamos de pé porque o Espírito Santo nos deu graça para passar coisas que humanamente a gente não conseguia passar. Você olha para as coisas da tua vida, dá uma olhadinha para trás, olha no retrovisor a tua história e vê coisas que você passou, que você já enfrentou, que você já passou, que se não fosse o Espírito Santo de Deus na sua vida, você jamais estaria aqui. Mas você só está aqui não porque você é bom, não porque você presta, não porque você sabe, não, é porque o Espírito Santo que está lá dentro de nós, ele nos deu graça, ele nos deu força, ele nos deu vitória. Muitas vezes você dobrou o joelho e chorando disse: Deus, eu não aguento mais. Ou só eu fiz isso? Pastor Marcos, será que é só eu que fiz isso? Eu já dobrei o joelho chorando e disse: Deus, eu não resisto. Mas naquele momento eu disse: Deus, eu acho que eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Mas sabe o que acontece? Naquela hora o Espírito Santo te cobre, e vem uma graça, vem uma força que você não sabe de onde, e parece que cria dentro de vocês um leão vitorioso, uma ursa desmamada, e você diz: não, eu não vou desistir, essa lutinha não, esse probleminha não, eu vou vencer. Essa palavra que me falaram, ele não pagou um preço por mim, ela não morreu no meu lugar, não vou nada disso. E no outro dia você está de pé de novo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te deu graça. Sabe por que Estevão resistiu às pedradas? Porque estava cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio nesta noite. Resista nesta noite.
A primeira coisa que a gente precisa fazer para resistir às pedradas da vida é estar cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que a gente precisa fazer para resistir às pedradas da vida é estar com os nossos olhos fixos no céu. Olha o que Estevão fez. Estevão e ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu. Sabe o que nos faz resistir às pedradas da vida? Primeiro é ser cheio do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, é conseguir fixar os nossos olhos no céu e não na terra. Estevão, no meio das pedradas, no meio dos ranger dos dentes, no meio de um grupo, de uma multidão alvoroçada, furiosa, espumando pela boca, ele não olhou para os olhos dele, ele não olhou para o tamanho das pedras que lhe atirava, ele fitou os olhos no céu, ele fixou o olhar para cima, ele olhou e disse: eu quero contemplar o céu. Ai, gandorai, andoremai, angandarai, oreia gamandora bagachandarai. Se olharmos para as pedradas da vida, nós não resistiremos. Se a gente olhar para o tamanho da pedra que está nos atirando, se a gente olhar para quem está nos atirando, se a gente olhar para aqueles que estão ao nosso redor, nos jogando pedra, a gente cai, a gente decepciona. Mas se a gente, no meio da situação que a gente está vivendo, a gente olhar para o céu e dizer: eu não tiro o meu olhar de lá, você vai resistir, você vai suportar. Porque se a gente tirar os olhos do céu, irmão, a gente se decepciona. A gente vê aqueles que era para nos abraçar nos apunhalando. É igual aquela história romana que a gente usa muito brincando, diz: até tu, Brutus. Muitas vezes você nem sabe o que era isso. Era o amigo íntimo do imperador. Foi o que chegou com a faca por trás e apunhalou ele. Quando ele olhou, o imperador olhou para o lado e viu que era o parente mais próximo. E ele olhou e deu a frase célebre dizendo: até tu, Brutus. Fiquei dizendo: até tu, meu amigo. Na vida cristã, se a gente tirar o olhar do céu e a gente olhar ao nosso redor, a gente vai se decepcionar com muita gente, a gente vai se decepcionar com muitas coisas, a gente vai ver gente que era para nos abraçar com pedra na mão, a gente vai ver gente que era para nos apoiar, jogando pedra em nós. Mas faça o que Estevão fez. Estevão não olhou para quem estava jogando pedra, Estevão olhou para o céu, olhou para o céu, olhou para o céu, fixou o olhar dele, olhar fixo na eternidade. Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto ali, Hebreus 12, 1 e 2. Eu sinto uma graça, eu já tenho que ir parando, mas eu sinto uma graça aqui de Deus nesta noite. Hebreus 12, 1 diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando à destra do trono de Deus. Ei, a gente precisa se desembaraçar das coisas desta vida, mas a gente não pode perder o foco. A gente precisa se desembaraçar das coisas desta terra. A gente precisa deixar os embaraços, o pecado, as coisas aqui. Mas a gente não pode perder o foco. Quem é o foco? O foco é Jesus.
Quem é o foco? O foco é Jesus. O foco é Jesus. Pelo amor de Deus, não tira o olhar do mestre, não tira o olhar do autor da tua fé, da salvação da tua vida, porque se a gente tirar, a gente afunda. Coloca para mim, Mateus capítulo 14, por gentileza, versículo de número 27. Mateus capítulo 14, versículo de número 27. Olha que interessante. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo, essa versão diz sentindo o vento. A versão NVT diz assim: olhando as ondas e o vento contrário. Teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, Pedro desceu do barco. É um ato ousado, é um ato corajoso. Ninguém no barco teve coragem de fazer isso, só Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era impulsivo, Pedro era enérgico, Pedro era sanguíneo. Ou era 8 ou era 80. Ele era os dois, era o extremo. Ou era 8 ou era 80. Quando Jesus disse: sou eu, ele disse: tu és tu mesmo, mestre. Se é tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: pode vir. Ele não pensou duas vezes, porque o sanguíneo faz e depois pensa. Não é verdade? O sanguíneo é assim, ele faz e depois pensa no que fez. E Pedro já meteu a mão e pulou. E começou a andar em direção a Jesus. Eu creio que ele começou a olhar para Jesus e foi indo. Daqui a pouco o vento começou a bater nele, as ondas começou a balançar, e ele deu uma olhadinha para a água, deu uma olhadinha para o vento, e viu que estava em cima da água, e se deu conta de: meu, saltei do barco. E aí começa a afundar. Se a gente parar de olhar para Jesus, se a gente começar a olhar para a terra, se a gente tirar o olhar do céu, se a gente parar de olhar para a eternidade, se a gente parar de olhar para o nosso alvo, se a gente parar de olhar o nosso destino, aonde você quer chegar, aonde é o nosso objetivo, se a gente começar a olhar para o nosso redor, a gente vai se decepcionar muito. Mas nesta noite Estevão está nos ensinando e está dizendo: quer suportar as pedradas, não olhe para quem está tirando as pedras, não olhe para o tamanho das pedras, olhe para o céu. Terceira lição para me encerrar. Eu tenho 5 aqui, mas não vai dar. Terceira lição que eu aprendo com Estevão para suportar as pedradas: primeiro é ser cheio do Espírito. Segundo é estar com os nossos olhos fixos no céu. Terceiro, pastor, o que é? É ter visão extraordinária do espiritual. Quando Estevão está no meio das pedradas, está ali sendo naquela alvoroço para ser apedrejado, diz que ele fixa o olho no céu e ele vai gritar. Ele diz assim: eis que vejo o céu aberto. Ele disse: estou vendo a glória de Deus. E ele disse: estou vendo o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Só resiste às pedradas da vida quem consegue ter visão espiritual. Quem consegue ver as realidades espirituais acontecendo no nível superior em meio às batalhas da vida cotidiana.
Quem não consegue ver espiritualmente se afunda no meio das pedradas da vida, mas quem consegue ver espiritualmente entende que apesar da luta que ele está passando aqui, o céu está trabalhando, o céu está em movimento, o céu está se movendo, o céu está operando, o céu está realizando a seu favor. Enquanto os algozes estão preparando as pedras para lhe atirar, enquanto os algozes estão lhe expulsando da cidade, enquanto os algozes estão lhe empurrando para fora e estão lhe tacando pedra, o Estevão, com os olhos fixos no céu, está vendo o mundo espiritual se movimentando, o mundo espiritual agindo, o mundo espiritual operando. Irmã Laura, ninguém tinha visto nada, mas o Estevão viu o céu aberto. Ei, ninguém estava enxergando nada naquela hora. A multidão ali com afã de matar Estevão, a multidão com alvoroço gritando, as pessoas, quem sabe curiosas, olhando, tudo atento o que ia acontecer com Estevão. Não estavam vendo a realidade espiritual, mas Estevão cheio de graça, Estevão cheio de fé, Estevão cheio do Espírito Santo, Estevão olhando para o céu, ele vê o céu se abrindo. Ei, quando o céu se abre, o céu não se abre para qualquer coisa. O céu não se abre qualquer hora. O céu não se abre por se abrir. O céu se abre só em ocasiões especiais. O céu se abriu quando Jesus entrou nas águas para ser batizado. Lucas capítulo 3, versículo 22 diz: e tendo ele sido batizado, orou, e tendo ele orado, o céu se abriu. O céu se abriu para Jesus, e o céu se abriu para Estevão, o céu se abriu para o filho amado, mas o céu se abriu para o crente valente, para o crente corajoso, para o crente fiel, para o crente cheio do Espírito Santo. Ei, resista, porque o céu está aberto a teu favor nesta noite. Fica de pé comigo. Estevão, ele percebe três coisas acontecendo no mundo espiritual. Primeiro, ele percebe o céu se abrindo. Segundo, ele consegue enxergar no meio daquele caos. Estevão consegue enxergar no meio daquele caos, naquela situação cruciante, naquela situação agonizante que ele estava vivendo, ele consegue enxergar, além do céu aberto, irmã Samira, ele consegue enxergar a glória de Deus. É verdade, Espírito Santo, aleluia. Ele consegue enxergar, visionar, e não é uma visão, não é um sonho, uma revelação, é uma visão real, é verdadeira, é literal. Ele diz: eu vejo o céu aberto e eu vejo a glória de Deus. A palavra glória ali no grego é doxa, é a glória expensa, é a plenitude da glória de Deus. Irmão, ele é envolvido por essa glória. Pastor Lucier é tão interessante que lá no capítulo de número 6, quando ele começa a pregar, o rosto dele, ele está tão encharcado com a presença de Deus, que os inimigos olham para ele, pastor Francisco, e dizem assim, e vê o rosto dele como o rosto de um anjo, brilhante.
brilhando, transfigurado. Ele vê ele já tomado, e agora não é ele, não é os outros que vê a glória nele, é ele que vê a glória do Pai. Ele é atraído, ele é envolvido por essa glória. Sabe o que eu acho? Sabe, eu não sei se você consegue acreditar, quando ele olha para o céu aberto e vê a glória de Deus se manifestando, e ele ali no meio daquele coisa, ele diz: é a hora de eu ir, eu quero ir, porque, irmãos, Estevão vai orar, no meio das pedradas Estevão ora, e Estevão não ora pedindo livramento, pastor. Estevão ali no meio da oração, Estevão podia pedir livramento. Pastor Eliel, o senhor que gosta de estudar muito, Estevão podia pedir livramento, podia ou não podia? Cheio da glória de Deus como ele estava, se ele disser: Deus, cega toda essa multidão aqui, Deus podia cegar ou não podia? Deus não podia matar todos eles ali fulminados, podia ou não podia? Podia. Mas sabe o que Estevão ora? Quando ele começa a contemplar a glória de Deus, ele diz assim, invocando o Senhor, disse: Pai, recebe o meu espírito, me recebe. Pai, o portal celestial está aberto, eu estou chegando, me recebe, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito. E eu encerro agora, olha aqui para mim. Aí ele vai ter a terceira visão, ele vê o céu aberto, vê a glória, e aí ele vai ter uma terceira visão. Qual é? Ele vê Jesus em pé. Ele vê Jesus em pé à destra do Pai. Se você ler na Bíblia, você vai ver sempre Jesus sentado à destra do Pai. Geralmente você lê na Bíblia Jesus sentado, posição de honra, destra, lado direito, honra, filho da mão direita, filho da destra, filho da honra. Jesus sentado à direita do Pai. Mas nessa ocasião Estevão grita e diz: eu não estou vendo Jesus sentado, eu estou vendo Jesus de pé. Orai andarai, orei andarai, agamandorabai, agamandarai. O Pai vai te receber, o Filho vai te receber de pé. Eu estava estudando, estava pesquisando, e a maioria dos estudiosos, os grandes exegetas, vão dizer que Jesus de pé representava que Jesus estava para receber Estevão, dizendo: pode vir, eu vou te receber, eu vou te receber, eu vou te receber. Jesus de pé expressa a ação do céu, expressa a atitude do céu ao nosso favor. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você: você não vai perecer no meio das pedras sozinho, o Pai já está contigo. Você não vai perecer no meio das pedras sozinho, o Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor já está de pé em teu favor e meu favor nesta noite. Quem recebe esta palavra e quer uma oração, dobre o joelhinho onde você está. Quem está passando luta, quem está passando prova, quem está enfrentando dificuldade, quem está levantando lutas e pelejas da vida nesta noite, mas precisa da graça. O céu está aberto, a glória se manifesta e o Filho do Homem se levanta a teu favor. Pastor, eu não tenho aguentado, a prova é grande, as pedradas
problemas são grandes, as lutas são grandes. Ei, encha-te do Espírito Santo de Deus nesta noite. Encha-te do Espírito Santo de Deus nesta noite. Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te dá capacidade para perdoar, Ele te dá condições para resistir, Ele te dá condições para pedir para o Senhor perdoar aqueles que estão te ofendendo, aqueles que estão te machucando, aqueles que estão te ferindo, aqueles que estão lançando pedra. Recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe graça nesta noite, recebe graça nesta noite, recebe graça nesta noite, recebe a graça do céu nesta noite, recebe a unção de Deus nesta noite. O céu te levanta, se move, o céu se manifesta nesta noite, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós precisamos. Fica de pé. Eu já passo ao nosso pastor, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado, diga: suporta. Diga para ela: suporta as pedradas da vida. Diga para ela: suporta as pedradas da vida.